Uma passagem bastante conhecida, mas como costuma se dizer, a palavra do Senhor se renova a cada dia e a cada momento que vamos a ela. Aleluia. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Agradecendo a Deus por mais misericórdia e também nosso pastor Sebastião Bruno com mais voz de confiança, né? Aleluia. Daniel 1, 7. Nós vamos encontrar isso, amém? Estarei lendo como eu costumo, peço que os irmãos venham para a revisão novamente no mesmo versículo 7, por gentileza. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias os de Sadraque, a Misael de Mesaque, e a Azarias os de Abednego. Irmão 3, por gentileza, no mesmo versículo. 1, 2, 3. Azarias e de Abednego. Talvez a palavra passasse glorificando bem dizendo o nome do Senhor. Desde já, né, antes de estar ministrando, a gente está primeiramente como se fosse entrar na introdução, quando na passagem, logo após a pregação, né? Antes, né, graças a pedindo perdão a Deus e aos irmãos pelo meu atraso um pouco, tentei chegar o mais tempo possível para tentar chegar no culto, mas não deu, pois já vem até na correria do trabalho que agora estava no biscate. O irmão Silvio está de prova, eu já liguei para ele para ver se ele já estava pronto para chegar na casa dele, porque o nosso irmão já iria demorar mais um pouco ainda. Que a qual, né, não queremos dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas nós vemos, né, pregadores no dia de hoje, que a qual são convidados para pregar a santa palavra do Senhor, e assim não se preocupam em chegar a tempo na hora do culto. Podem chegar cedo, mas não chegam porque não gostam de oração. Não, vou chegar lá, já passou o período de oração, mesmo volta na hora, já enjoei uns 2 minutinhos, já tá bom, dá para disfarçar. Ou tem aqueles que são mais atrevidos, não, vou chegar em cima da hora da pregação, vou chegar lá só para pregar, acabou, que a qual não gosta de assistir o culto, mas, né, não queremos nos assemelhar a eles, amém? Entrando na introdução, que é uma passagem que acabamos de ler, de Daniel, capítulo 1, versículo 7, nós lemos. Desde os primeiros versículos vai nos relatando, dizer rápido para poder adiantar, que a qual os primeiros versículos nos relata a santa palavra do Senhor dentro da introdução, que a qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, chega e sitiou ali a Jerusalém. Sitiar significa cercar, que a qual ali ele se apoderou de todos que a qual moravam em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que ele pegou o eunuco, chefe dos eunucos, para poder separar 8 homens, que a qual ele tivesse, se não vai memória essa contagem mesmo, que ele tivesse ao seu dispor, mas primeiramente durante 3 anos, passasse por um treinamento, conhecimento, estudo, ciência, e ali comesse do manjar que a qual ele oferecesse, que a qual ele tinha dito, para que ali aqueles jovens comessem. Hoje é o culto de jovem, reverência a esta passagem, o culto de jovem hoje, e ali eles encontraram, o chefe dos eunucos encontrou 4 homens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que a qual no versículo 7 nos relata, onde nós vimos nesta noite de Daniel, capítulo 1, que a qual disse que o chefe dos eunucos trocou o nome de Daniel, Azarias, Misael e Ananias para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia vai dizer que a qual ali Daniel não colocou no seu coração e não se contaminar, ali ele conversou com o chefe dos eunucos: por favor, não deixe que eu venha me contaminar, não quero comer do manjar deste rei, mas nos apresenta nosso alimento apenas com legumes e verduras, ou verduras, legumes, vice-versa, os dois. E ele disse, o chefe dos eunucos respondeu: mas estarei arriscando a minha cabeça, o rei deu essa ordem para esse alimento, então tem que ser esse, senão irei arriscar a minha cabeça. Aí Daniel foi até o homem
Daniel, Ananias, Misael, Azarias estiveram de fato ali com mais ciência, mais sabedoria do que a outros ali. E agora, saindo da introdução e entrando na ministração, na pregação, já nos fazendo entender o Espírito Santo nessa passagem, que a qual ali o rei Nabucodonosor sitiou ali a Jerusalém, sendo que ele era rei de Babilônia, mas veio sitiar ali a Jerusalém. De igual forma, a Bíblia pode dizer que o mundo jaz no maligno. Muitos interpretam dizendo o mundo não é do maligno, não. Jaz do maligno, e é do maligno é totalmente diferente. Quando dizemos é do inimigo, é porque o inimigo é quem manda, o inimigo que faz o que ele quiser. Mas quando diz o mundo jaz do maligno, não significa que agora o inimigo está dentro do mundo, o inimigo está no mundo. Aí nos apresentando, de fato dizemos: tudo é o diabo, nem tudo é o diabo, tudo é nós e mesmo existir, tudo é Satanás sim, mas assim como costumo dizer, Satanás nos dá a escolha, mas a decisão está nas nossas mãos. Eu bebi porque o inimigo me tentou, o inimigo te tentou a beber, mas ele não te obrigou a beber, você bebeu porque você quis. Eu caí na tentação das drogas, porque o inimigo me tentou, o inimigo te tentou, mas você poderia muito bem escolher e não estar nas drogas. A decisão de ir ou não ir estava nas tuas mãos, a decisão de se santificar ou não se santificar está nas tuas mãos, a decisão de obedecer a palavra do Senhor ou entre não obedecer está nas minhas e nas tuas mãos, a decisão de direcionar a nossa alma para o céu ou para o inferno está em nossas mãos. O Senhor nos concedeu o livre arbítrio. Caímos se quisermos, pecamos se quisermos, a decisão está em nossas mãos. Aleluia. Permanece de dizer a santa palavra do Senhor, que agora trouxe ali, Aleluia. já adiantando, a porção. Quando encontraram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, encontraram eles, e eles já estavam cientes de que iriam comer aquele manjar, aquele tal alimento. E ali, repetindo já a pregação, saímos da introdução, Daniel assentou-se em seu coração em não se contaminar. Ele estava sitiado dentro de Jerusalém, sitiado pelo rei Nabucodonosor e os seus homens que agora vieram de Babilônia. Estavam no meio dos homens que eram de Babilônia, mas assentou-se em seu coração em não se contaminar e disse: Senhor, não permita que nós venhamos comer desse tal manjar, mas nos mude o nosso alimento, a nossa refeição para verduras e legumes. E ali já nos faz entender nesta parte
disse mais ainda. Meu Deus. Em que fazem dizer a santa palavra do Senhor na sequência, que é qual aquele chefe dos eunucos ficou mais sem jeito. Ou melhor, na outra parte, nos recordou o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aonde nós lemos nesta noite, de Daniel capítulo 1, versículo 7, que é a qual ali o chefe dos eunucos mudou o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias para Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas olhando, não, né, confirmando, mas sugerindo, Aleluia. no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 8, é citado novamente essa mudança de nome de Daniel, apenas de Daniel. Quando o chefe do eunucos mudou o nome de Daniel, não mudou somente de Daniel, mas mudou de Ananias, Misael e Azarias também, na mesma hora, no mesmo instante. Mas a comprovação bíblica de que Daniel, capítulo 4, versículo 8, o nome de Daniel que foi trocado para Belsazar, ali esse versículo 8 de Daniel 4 nos relata que a qual ali, aquele nome Belsazar significava um dentre os deuses do rei Nabucodonosor. Já nos faz entender, é claro que é qual, né, podemos sugerir que os mesmos de Sadraque, Mesaque e Abednego também eram nomes dos deuses do rei Nabucodonosor, que a qual já nos faz entender, Espírito Santo, ali mudar o nome de Daniel, Azarias, Misael e Ananias para Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. No dia de hoje, quantos têm mudado o nosso nome? Que é qual entendido? Aquela irmã lá é irmã quadrada, crente quadrado, nem consegue tolerar ouvir o nosso nome. Quando diz, homem de Deus, pastor Sebastião Bini, aquele enjoado já troca o nome de pastor Sebastião Bino para enjoado. Aquele cara é enjoado. O que é Leandro? Não, não fala nem esse nome de Leandro perto de mim, não. Aquele lá é crente quadrado, já com o nosso nome, não consegue ouvir o nosso nome, já fala, é enjoado, é crente quadrado, é enjoado, é isso e aquilo. Meu Deus. Por gentileza, peço que os irmãos devem estar levantando as mãos para receber a tal profecia. Esta noite, por gentileza, não puder levantar as mãos para receber a tal profecia. Glória a Deus, aleluia. Que é como nos faz entender, Espírito Santo, que da mesma forma que mudaram o nome de Ananias, Misael, Azarias e Daniel, assim muda o nosso nome também. Não é fundo não, é enjoado mesmo, é enjoada mesma. Podem até mudar o nosso nome para dizer que somos enjoados, mas não podem mudar o teu caráter. Podem até mudar o teu nome para dizer que é chato, mas não podem mudar a tua identidade de adorador. Pode até mudar o teu nome para seja lá o que for, mas menos o teu nome, mas não pode mudar a tua verdadeira identidade de cristão. Não pode mudar a tua verdadeira identidade de cristão. Não pode mudar a identidade de cristão, de servo do Deus Altíssimo, de homem, de mulher de Deus, mas não pode mudar o teu nome, a tua verdadeira identidade de cidadão do céu. Glória a Deus, aleluia. Não pode mudar esta tal identidade. Feche a mão e receba essa profecia desta noite. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não pode mudar quem você é. Pode mudar o seu Glória nome, a Deus, aleluia. mas não pode mudar quem você é. Glória a Deus. Pode mudar o teu nome, mas não pode mudar o teu jeito. Podem tirar o teu nome e substituir, mas não podem mudar o compromisso que você pegou com a palavra do Senhor. Não podem mudar o teu compromisso com a obra do Senhor. Não pode mudar a tua vida santificada na presença do Senhor. Glória a Deus. Não pode mudar as tuas vestes espirituais na presença do Senhor. Glória a Deus. Quero dizer a dança da palavra que é a qual o chefe dos eunucos não liberou de eles mudarem a refeição. Mas chegou um outro homem que o chefe dos eunucos indicou, colocou para poder ali de fato cuidar deles. E quando Daniel veio até ele permitiu, dando confiança de 10 dias para que eles viessem ter um semblante bonito, um semblante bom. E a Bíblia pode dizer, esse mesmo Daniel, capítulo 1, que é qual de fato
aquele chefe dos eunucos, o homem que foi colocado pelo chefe dos eunucos também, ali, e o próprio rei Nabucodonosor de fato perceberam que Ananias, Misael e Azarias, juntamente com Daniel, realmente estavam fortes, realmente estavam dando mudança, estavam fazendo a diferença entre outros 4 jovens. Estes 4 jovens se destacaram ali, fizeram a diferença, e nos faz entender o Espírito Santo do Senhor, que é bom quando diz: para cada uma das coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que você fazia no passado, hoje você não pode fazer mais. Os palavrões que você fazia no passado, hoje na presença do Senhor, você já não pode falar mais. As fofocas que você fazia no passado, hoje não pode fazer fofoca mais, porque você é uma nova criatura, você é um novo homem, você é uma nova mulher. Então tem que ter uma mudança. Aqueles 4 jovens se destacaram. Por isso que é a importância de nos diferenciarmos, seja no nosso falar, seja no nosso jeito, seja no nosso modo de andar, nosso modo de divertir. Que na aparência, não sei, Deus só quer o coração, não precisa de usar esse sainho até o pé, a calça não pode usar bermudinho, um shortinho curto. Muitos vão dizer, o mundo, eu quero dizer, os ímpios sabem de fato quem é crente e quem não é. Passa um cristão que anda de qualquer maneira no nome do Senhor, o ímpio vai falar que de lá não é crente, que nem na China. Passa um crente, ou entre aspas, que diz ser crente, que agora fala palavrão, dá mau exemplo dentro de casa, mas tem um vizinho que está ouvindo e liga os palavrões para dizer aí, lá na igreja é uma coisa, aqui na casa dele é outra. Os ímpios sabem quem é crente e quem não é de verdade. Passa um servo do Senhor, um servo de verdade, o ímpio vai dizer: aquele dali é crente. Quando eu vim para a igreja, eu não quero ir na brincadeira, não quero ser igual a irmã fulana ali. Eu quando vim para a igreja, eu não quero ir de igual forma, muitos crentes estão fazendo no dia de hoje, não. Mas eu quero ser igual ao pastor ali, igual aquela irmãzinha ali, igual aquele irmãozinho ali. Ei, será que temos abandonado o nosso velho homem? Que está na igreja, mas não abandonou os nossos costumes lá do mundo? Que é como costumamos dizer, na casa do Senhor é glória a Deus e aleluia. Mas quando chega em casa é cada palavrão, cada besteira, que o Espírito Santo do Senhor tem que tampar os ouvidos. Na casa do Senhor, usa aquele saião que chega a varrer a rua, aquela calça comprida, mas chega dentro de casa, tira a camisa, usa a bermuda, bota um shortinho curtinho, que chora Jesus para ter misericórdia. Na casa do Senhor é de um jeito, mas na rua, na escola, no trabalho, já é de outro meio. Meu Deus. Como costumo dizer também outra coisa, não querendo me exaltar, mas dentro da mensagem, que é quem é crente em qualquer lugar que estiver, seja na casa, seja em casa, seja no colégio, seja no trabalho, seja na igreja, seja na rua. Quem é crente de verdade é crente em todo lugar que eu tiver. Quem é cristão, que é cristão em todo lugar que eu tiver. Servo do Senhor, que é servo do Senhor, é servo do Senhor em qualquer lugar que ele tiver. Homem de Deus, que é homem de Deus, é homem de Deus em todo lugar que este homem de Deus está. Mulher de oração, que diz que é da geração, que verdadeiramente é mulher de oração, é mulher de oração em todo lugar. É mulher de oração em qualquer lugar que estiver. Homem compromissado com a palavra, que é verdadeiramente homem compromissado com a palavra, é homem compromissado com a palavra em qualquer lugar que estiver. Cristão que é cristão em qualquer lugar que estiver. Cidadão do céu, que é cidadão do céu, é cidadão do céu em todo lugar que estiver. Não importa onde, não importa quando e onde você está, mas em todo lugar demonstra a tua verdadeira identidade
de servo e serva do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nos relatou que a qual, Daniel capítulo 1, versículos adiante, que a qual aqueles 4 jovens se destacaram na ciência, Meu Deus. se destacaram no seu entendimento, no seu conhecimento, que a qual ali nos vai entender ou recordar, perdão, o Espírito Santo nos vai recordar quando Jesus Cristo, com 12 anos de idade, chega até o templo, aonde estão ali de frente os doutores da lei, os doutores da palavra do Senhor, e a Bíblia pode dizer que os doutores que tinham teologia, tinham vários estudos, ouvindo a palavra de Jesus, aí reconheceram, rapaz, que palavra de sabedoria, quanta sabedoria e conhecimento esse menino tem. Nós nunca ouvimos, olha só, os doutores da lei, homens estudiosos, ouvindo a pregação de Jesus Cristo com 12 anos, se surpreenderam com o conhecimento e sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Que aleluia. agora o Senhor está nos levantando para isso, para fazer a diferença onde muitos levam a obra de qualquer maneira, para você levar a obra no céu certa, aonde quer que muitos estão brincando, o céu está te levantando para pegar sério na obra do Senhor, porque é isso que a obra do Senhor está precisando, de homens e mulheres que arregaram sua manga e dizem, eu não abro mão da verdade, eu não abro mão do verdadeiro evangelho de Jesus, dou o que doer, falo o que falar, que eu perco as minhas amizades, mas eu não vou abrir mão de pregar a palavra, eu não vou abrir mão do verdadeiro evangelho de Jesus, eu não vou abrir mão da verdade. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está te levantando para fazer a diferença, onde muitos vão olhar, rapaz, já vi tanta pregação, mas como é que a irmã prega? Que palavra! Por quê? Porque você verdadeiramente tem o Espírito Santo do Senhor. Eu já ouvi tanta pessoa louvando, tanto cristão, tanto crente louvando, mas eu nunca ouvi um louvor com tanta unção que aquele irmão louva. Por quê? Porque você tem a essência do Espírito Santo, rapaz. Quanta unção na oração que aquele irmãozinho tem. Eu já ouvi tantos orarem, mas como aquele irmãozinho ora, aquela irmãzinha ora, rapaz, que simplicidade. É porque você tem de fato intimidade com o Espírito Santo do seu rapaz. Como que aquele irmão leva a obra do Senhor a sério? Como que ele não leva de qualquer maneira? Está compromissado com a palavra, ele prega e vive. Não falta uma consagração, não falta um culto. Por quê? Porque você tem consciência da responsabilidade que a qual você pegou e você de fato tem a presença Glória a Deus, do Espírito Santo. glória a Deus, aleluia. É o Espírito Santo que é a qual faz a diferença. Aleluia. E essa palavra o Senhor deixa para cada um de nós aquilo que o Espírito Santo, por misericórdia da minha vida, não consigo palestrar em cada coração, em cada mente, que Ele mesmo venha permanecer, palestrar em cada coração, em cada mente, especialmente. Mais uma vez agradecer a Deus por mais dessa misericórdia, e ao nosso pastor Sebastião ouvindo por mais forte confiança, e assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.